partir de agora, a palestra está sendo gravada, né? Vocês devem estar vendo já a minha apresentação compartilhada. O título, vocês sabem, né? Inteligência Artificial na Escola, Ficção ou Realidade. Bom, primeiro porquê do título, né? Eu não sei, não conheço aqui meu público, né? O quanto vocês estão familiarizados com esse tema da inteligência artificial, mas certamente, se não estão muito familiarizados tecnicamente, certamente, pelo menos pelos filmes de ficção, né? Livros de ficção, né? Então, eu escolhi esse tema ficção e realidade, porque hoje a inteligência artificial já permeia a vida de todos nós, quer a gente se dê conta disso ou não, né? Agora mesmo vocês estão lidando com isso. Vocês devem estar vendo a minha imagem com fundo esmaecido, né? Com fundo, como a gente diz, com blur no fundo, né? Isso é graças à inteligência artificial que está detectando o meu rosto, tá? Então, agora mesmo a gente está usando inteligência artificial, mesmo que sem saber, tá? Então, a inteligência artificial é uma realidade para todo mundo, para todo mundo. Depois eu vou dar alguns exemplos de aplicação no dia a dia, né? Mas é uma realidade para todo mundo. E essa realidade tem impactos grandes para a nossa vida, tem impactos, de todas as dimensões, né? Impactos para o mundo do trabalho, impactos para a nossa atuação no mundo digital, enfim, tem impactos de todas as ordens. Será que, então, esse tema super importante na atualidade, será que ele já chegou nas escolas, né? E se não chegou, será que não deveria chegar, né? Então, esse é o meu objetivo maior, é sensibilizá-los para isso, né? Não sei se tem professores aqui, mas é importante que a gente esteja debatendo isso nas escolas, desde o ensino fundamental, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ligar o meu apontador aqui, tá? Então, seguindo. Bom, qual é a nossa agenda aqui? Deixa eu cronometrar, porque me deram cerca de 40 minutos aqui, eu vou cronometrar para não me perder. Bom, então qual é a nossa agenda hoje? Vou fazer uma contextualização, né? Mostrar para vocês o panorama de desenvolvimento tecnológico que a gente encontra aí a tecnologia de inteligência artificial, né? Na verdade, ela é uma delas, é um pouquinho o nosso foco aqui, mas ela está inserida num contexto de desenvolvimento tecnológico muito maior, e eu vou tentar dar esse panorama para vocês, tá? Vamos falar muito rapidamente, não é uma palestra técnica, né, mais informativa, mas para que vocês tenham uma ideia geral, se é que tem gente que não tem, do que é inteligência artificial. Algumas aplicações, como eu falei, do dia a dia, né, todos nós estamos lidando com inteligência artificial, mesmo sem nos darmos conta. Questões éticas que estão envolvidas, e essa é uma das, eu acho que é um dos pontos cruciais para que a gente traga isso para a escola, né? Os nossos meninos, meninas, nossos adolescentes e mesmo nossos estudantes universitários têm que estar atentos a isso, porque eles são aquelas pessoas que vão estar pensando soluções futuras para as questões éticas envolvidas aí com o tema inteligência artificial. E, finalmente, a motivação maior, né? O que eu penso que como é que a gente pode tratar a inteligência artificial nas escolas, tá? Então, seguindo, começando a nossa contextualização, eu sempre gosto de trazer essa imagem que vocês estão vendo, é uma imagem da revista Time, tá? E ela é muito emblemática. Vocês virem aqui, né? A gente tem aqui uma timeline, né? Uma linha do tempo, em que mostra que a gente, da revolução da agricultura, né? Até a primeira revolução industrial, as máquinas a vapor, decorreram aí 8.000 anos, né? Depois, em apenas 120 anos, a gente sai lá das máquinas a vapor e começa a ter eletricidade, né? Então, inicialmente aqui a gente levou 8.000 anos para ter uma coisa marcante aqui do ponto de vista tecnológico, né? Depois, em 90 anos, o homem pousa na Lua. Em 22 anos, a gente tem a internet e
e a www, né, o World Wide Web. E em apenas 9 anos a gente tem aqui o sequenciamento do genoma humano, né? Então, isso parece para a gente, principalmente para os mais velhos como eu, quando eu era jovenzinha, criança, questão de ter imagem no telefone era uma coisa de ficção, era impensável, né? E hoje a gente tem nossos celulares aí que fazem um bocado de coisa, né? Então, essa imagem destaca o ritmo acelerado das mudanças, né? Que um ritmo mais do que acelerado, um ritmo exponencial de mudanças tecnológicas, tá? Que vão levar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ao que um determinado autor batizou como uma singularidade. Daqui a pouco a gente vai falar bem brevemente sobre isso. E aí a gente tem nessa curva aqui exponencial de evolução, alguns marcos, né? Eu vou destacar 2 deles, essa imagem que eu não consegui recuperar de que ano é, mas imagino que seja anterior a 2011, porque a gente tem aqui cinza a partir de 2011, né? Então, tem 2 marcos aqui que são super relevantes. Aqui, aposta-se que a partir de 2023, a gente teria a capacidade de processamento de uma máquina superior à capacidade de processamento humano, né? Isso em 2023, amanhã, basicamente, né? E lá por 2045, a gente teria a capacidade de processamento de uma máquina superior à capacidade de processamento de toda a humanidade. Isso não é baseado não é chute, isso é baseado em modelos matemáticos, né? Na verdade, em 65 já, um cara chamado Gordon Moore, que era o presidente da Intel, previu que o número de transistores num chip dobraria a cada ano, né? Ou seja, você no mesmo tamaninho lá de um chip, a cada ano você teria capacidade de processamento duplicada por um mesmo valor de compra lá daquela coisa. Eram $1.000 à época, né? Isso depois ele mudou um pouquinho essa previsão e, enfim, a cada 2 anos se duplicaria a capacidade de processamento de um chip. E aí um cara chamado Ray Kurzweil, que é o diretor de engenharia do Google, a gente já vai falar nisso, ele acabou ampliando essa previsão, não apenas para a capacidade de processamento de computadores, mas para outras tecnologias também, que a gente chama de teoria das mudanças aceleradas, tá? Então, em particular, essas 2 previsões aqui da máquina está superando a capacidade de processamento humano, eu acho que são extremamente relevantes, né? E aí eu trago algumas publicações que são marcantes. A primeira do Klaus Schwab, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial. Todo ano a gente tem aquele encontro lá em janeiro, em Davos, né? Onde se reúnem empresários, cientistas, pensadores, né? Pensando nas grandes questões discutindo as grandes questões do mundo, né? Em 2016, o tema foi justamente a 4ª Revolução Industrial. O que é a 4ª Revolução Industrial? O Klaus Schwab, diante desse panorama de evolução exponencial, de tantas tecnologias, batizou esse momento em que a gente vive, né, como uma 4ª revolução, 4ª Revolução Industrial. A dimensão, o impacto da evolução da tecnologia é tão grande que a gente estaria vivendo uma revolução, né? Enfim, e aí ele publica esse livro, A 4ª Revolução Industrial, né? E diz que isso é diferente de tudo que a humanidade já experimentou. Novas tecnologias estão fundindo os mundos físico, digital e biológico. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, né? Porque a gente não tem tempo, mas talvez a gente fale um pouquinho dessa fusão, por exemplo, do mundo físico e biológico, com relação a gente mesmo, né? Tem um termo que a gente chama de transhumanismo, enfim, de forma a criar grandes promessas e possíveis perigos. A velocidade, a amplitude e a profundidade dessa revolução estão nos forçando a repensar como os países se desenvolvem, como as organizações criam valor e o que significa ser humano, né? E aí eu vou sempre puxar aqui para o nosso foco, né? Que é como é que a escola está lidando com isso, né? Uma revolução
enfim, um momento que é caracterizado como uma revolução, e que, portanto, tem tanto impacto na sociedade, né? Como é que a escola está lidando com isso? Como é que a escola está preparando os jovens que vão trabalhar nesse mundo, que vão viver esse mundo, né? Como é que a escola está informando os jovens sobre esse momento, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Depois, eu falei para vocês sobre teoria das mudanças aceleradas, né? Gordon Moore previu aquela coisa da evolução exponencial da capacidade de processamento das máquinas, e o Ray Kurzweil, que é o diretor de engenharia do Google, né, expande isso para outras tecnologias, né? Então, ele batiza aqui de teoria das mudanças aceleradas. Desculpa, deixa eu beber uma água. Então, através da teoria das mudanças aceleradas, Kurzweil prevê um aumento exponencial em tecnologias como computadores, né? Isso já previsto lá em 65 pelo Gordon Moore, genética, nanotecnologia, robótica e aqui a nossa inteligência artificial, né? Ele diz que isso levará a uma singularidade tecnológica. Mencionei isso lá quando eu mostrei aquela imagenzinha da Time, né? No ano de 2045. Um ponto em que o progresso é tão rápido que ultrapassa a capacidade dos seres humanos para compreendê-lo. Ele prevê que os avanços irão transformar as pessoas expandindo suas mentes e corpos com alterações genéticas, nanotecnologia e inteligência computacional. E aqui tem uma coisa importante, já que a gente vai falar de inteligência artificial, né? Tem um cara chamado Nick Bostrom, que tem um TED muito interessante, sugiro a vocês, é um matemático, tá? E ele levanta uma questão muito relevante, ele é um daqueles que, depois a gente vai falar sobre questões éticas, né? Tem várias mentes brilhantes no mundo que se preocupam, né, com os destinos da IA, né? Será que, como é que vai ser a relação da IA, já que a gente espera que a máquina ultrapasse a nossa inteligência e o ser humano, né? Isso deixou de ser uma questão de ficção, isso é um problema a ser resolvido pela sociedade, já hoje, né? Então, o Nick Bostrom bota essa questão falando que a nossa capacidade de evolução, né, que está muito ligada ao nosso cérebro, a gente pode levar milhões de anos, né, para evoluir, para expandir a nossa capacidade de processamento como humanos. Isso leva milhões de anos. A máquina não, né? A máquina não tem um limite físico como a gente tem do tamanho da nossa caixa craniana, né? Então, é uma questão de tempo. De fato, a máquina vai superar aí a nossa inteligência. E quando isso acontecer, né? Como é que fica essa relação entre o homem e a máquina, né? Então, isso já não é um problema de ficção, tá? E aí algumas pessoas apostam, né, alguns estudiosos apostam, que a nossa única saída é nos tornarmos seres híbridos, né? A gente começa a ter um chipzinho implantado, começa a se comunicar com... pessoal, não tô. Depois eu vou ler o chat, né? Vou tentar reservar um tempinho no final para a gente discutir, né? Para a gente debater um pouquinho, tá? Por enquanto eu não consigo, senão eu não consigo controlar as duas coisas, mas a participação de vocês no chat é muito bem-vinda. Depois eu vou tentar correr para a gente conversar, tá? Mas enfim, então algumas pessoas apostam que a gente não tem escapatória a não ser a gente começar, por exemplo, a expandir a nossa capacidade mental se integrando à própria IA, né? E aí, enfim, batiza-se isso de transhumanismo, tá? A gente não sabe, isso são especulações, né? Depois, uma outra, percebam, só para chamar a atenção, percebam que essa publicação do Ray Kurzweil é de 2005, né? Já se vão 15 anos, né? Uma outra aqui de 2004, do Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin é um futurólogo, né? De novo, futurólogo
são estudiosos, né? São pessoas que, baseadas em engenheiros, matemáticos, que estudam, né? Como deve ser o futuro, fazem cenários, inclusive para ajudar governos, né, a se posicionarem, né? A gente, por exemplo, está vendo aí a discussão no Brasil agora do renda cidadã, né? Isso é uma coisa, na verdade, eu me admiro como a coisa tem sido tratada muito superficialmente, porque isso é uma coisa que já vem sendo estudada, né, de forma mais profunda, no mundo todo. Alguns países já fizeram até algumas experiências nesse sentido, outros fizeram plebiscitos para saber se a população aderia, né, ao que a gente chama de UBI, que é Universal Basic Income, né, seria uma renda básica universal, né. Isso talvez seja uma resposta ao que a gente chama de desemprego estrutural, né. O Brasil agora está passando, a gente já vinha numa crise econômica, né, que se refletiu em desemprego, isso foi aprofundado pelo cenário da pandemia, mas esse desemprego, ele não enfim, ele pode até ter um incremento por uma questão particular nossa no Brasil, mas ele é uma tendência, porque a tecnologia, invariavelmente, né, inevitavelmente, vai substituir postos de trabalho, né? Então, o Jeremy Rifkin aponta para essa tendência, né, que a oferta de vagas vem ficando aquém do crescimento da população econômica ativa e que isso é causado pelo desemprego estrutural, que é provocado pela tecnologia, né, como eu falei, porque a tecnologia certamente vai substituir postos de trabalho. Vai gerar outros? Vai, certamente. Postos de trabalho diferentes, né? Inclusive, isso também vem, sei lá, 2, 3 dias atrás, né? Eu ouvi uma notícia a esse respeito. As pessoas começam a se dar conta que o Brasil pós-pandemia não vai ser o Brasil, o tipo de emprego vai se modificar, né? As lojas descobriram, os restaurantes descobriram o quão é importante entregar comida, as lojas descobriram o quão é importante vender pela internet, né? Então, de repente, você começa a substituir o vendedor físico, né, que trabalhava na loja, pela empresa que trabalha com o seu sistema digital de vendas, enfim. Os postos de trabalho, mesmo que se criem, eles vão se modificando e tendem a ser postos de trabalho que exigem mais qualificação, né? Isso, novamente, isso tem que ser uma preocupação para a escola, tá? Então, seguindo aqui, um outro livro que eu acho muito relevante, né? Contrapondo aí a visão do Jeremy Rifkin, né? Dessa questão, essa preocupação com desemprego estrutural, um cara chamado Peter Diamandis, né? É um visionário também, fundador não vou entrar em detalhes aqui, mas é fundador da Singularity University, de X Prize Foundation, são duas instituições aí voltadas para oferecer formação para que pessoas criem instituições capazes de resolver as grandes questões do mundo, né? Enfim, e aí o Peter Diamandis aposta num mundo de abundância, onde essa evolução exponencial levaria à resolução dos grandes problemas do mundo e, portanto, levaria a um mundo de abundância onde as necessidades de todo mundo são plenamente atendidas, né? A gente não teria problema de fome, a gente não teria problema de educação e por aí vai, né? São duas visões um pouquinho diferentes, mas eu faço questão de trazer sempre as duas. E qual será a visão que prevalecerá, né? A gente não sabe, né? Uma característica do mundo atual é esse dinamismo. A gente vai consertando o pneu do carro com o carro andando. As coisas estão mudando o tempo todo. E a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? Será que a formação atual das escolas forma jovens capazes
de se adaptarem a um mundo de trabalho em permanente mudança, a profissões que se extinguem e outras que aparecem? Será que os nossos jovens estão sendo preparados adequadamente para esse mundo extremamente dinâmico, extremamente volátil? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E aí eu trago aqui duas notícias, né? Já são do ano passado, de 19, mas esse cenário foi agravado ainda mais, né? Na verdade, isso tudo que eu estou falando independente de pandemia. E a gente vai ver que o que a pandemia fez foi acelerar ainda mais esse processo de digitalização, de mudança de empregos, esse processo de invasão da tecnologia às nossas vidas, né? A pandemia potencializou isso, acelerou o que já vinha acelerado, né? Então, eu tenho um artigo aqui de 2019 falando que a tecnologia de vídeo trabalha nos Estados Unidos em ilha de super salários e oceano de péssimos empregos, né? É isso, a característica do mundo as características do mundo do trabalho vêm mudando, né? Os postos de trabalho mais valorizados são aqueles que são relacionados com tecnologia, relacionados com criatividade, né? E aqueles postos de trabalho mais braçais, né, que exigem menos criatividade, que podem ser executados pela máquina, começam a ser desvalorizados. A gente começa a ter um gap aí, né? E aí, uma outra notícia, eu falando certa vez dando aula para minha turma de lógica de programação, tentando desesperadamente convencer os meus alunos da importância de aprender programação no mundo contemporâneo, falando de todo esse cenário de evolução tecnológica, um aluno meu falou: professora, a senhora está muito pessimista, isso não vai chegar no Brasil tão cedo, né? E aí, eu agora trago para eles, essa notícia, inclusive, já é antiga também, de 2019, falando que robôs ameaçam 54% de empregos formais no Brasil, né? Isso aqui, Brasil. Então, isso é uma realidade no mundo inteiro, não tem como fugir dela, tá? Até porque nesse mundo super conectado, né, em que a gente pode ter um profissional, sei lá, profissional da Europa trabalhando no Brasil, por exemplo, né? A gente, agora com a pandemia, essa questão do trabalho virtual, a gente vê que ela se tornou uma realidade, né? O trabalho remoto se tornou uma realidade. Então, e aí trazendo novamente os impactos disso na escola, isso é uma referência que eu uso também com os meus alunos, numa disciplina chamada Tecnologias Exponenciais na Engenharia, né? E eu gosto muito desse texto aqui, porque ele coloca para a gente os desafios que a gente está enfrentando, né? E traz isso e reforça a necessidade da gente começar a trazer começar a tratar dessas tecnologias, não só do ponto de vista crítico, mas também da formação mesmo dos meninos, começar a ter essa formação já no ensino, aqui ele fala no ensino médio, mas eu acredito que já no ensino fundamental, né? Então, ele coloca aqui, ó, o desafio nesse caso, né, diante desse cenário que a gente vem conversando, é oferecer oportunidades de capacitação para que os profissionais realizem a transição necessária e consigam, assim, se manter no mercado de trabalho, né? E aqui ressalta-se a importância, pode ser a necessária inclusão das disciplinas, realizadas, relacionadas a essas tecnologias, né? Já no ensino médio, que apresentam de forma holística a visão das tecnologias e de como elas podem formatar o mundo, né? E aí, como eu falei, né, a gente já vinha, esse cenário já estava estabelecido e a pandemia acelerou isso ainda mais, né? Aí eu trago essa fala aqui do CEO da IBM, num evento que aconteceu em maio desse ano, em que ele diz que a história olhará para trás como um momento em que a transformação digital dos negócios da sociedade se acelerou subitamente, né? Se acelerou ainda mais. Esta é uma oportunidade para desenvolver novas soluções, novas formas de trabalhar,
novas parcerias que beneficiarão sua empresa e seus clientes não apenas hoje, mas nos próximos anos. Então, essa fala aqui coloca muito em termos de, enfim, de negócios, né? Mas aqui a gente está falando em termos de sociedade. E a escola, como parte da sociedade, não pode estar fora disso, né? A gente já viu consequências aí imediatas, que foi o ensino remoto, né? Os professores tiveram que correr atrás de se adaptarem a essa nova realidade. E, então, isso, enfim, não teve saída. E os nossos alunos, né? Como é que a gente forma os nossos alunos para esse cenário? Será que a gente está fazendo isso a contento? Então, aí, rapidamente, né? Eu destaco algumas tecnologias centrais aí da quarta revolução industrial, né? A gente está falando bem de inteligência artificial, mas não é só isso, né? Algumas delas, internet das coisas, Big Data Analytics, impressão 3D, blockchain, robótica e por aí vai, tá? Essas três aqui, né? Inteligência artificial, internet das coisas, Big Data e Analytics, a gente não tem muito como dissociá-las, elas são complementares umas às outras. Não tem como a gente falar de internet das coisas sem falar de inteligência artificial, não tem como a gente falar de Big Data sem a gente falar de inteligência artificial, e por aí vai, né? E aí, com relação à inteligência artificial em particular, né, eu mencionei a vocês lá no início a questão do transhumanismo, né, que alguns apostam que a gente, para enfrentar esse cenário onde a máquina tende a superar a nossa inteligência, não tem como a gente fazer isso sem a gente começar a se conectar com a máquina, né? E aí eu trago essas três trechinhos de artigos, um publicado em 17 e outros dois em 19, esses dois já trazendo novidades sobre o que era uma promessa em 17, que é o seguinte, né? Criou-se essa empresa Neuralink para que a gente comece a ligar o cérebro a um computador, você começar a fazer a interface homem-máquina sem passar por dispositivos físicos. Você digitar um texto sem que você precise usar o teclado, por exemplo, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é começando a máquina ter acesso aos nossos pensamentos, né? Assim, ainda muito rudimentarmente, mas se a gente trazer isso para o futuro, né? Como é que será essa relação homem-máquina, aí, onde a máquina é capaz de ver os nossos pensamentos, né? Então, Elon Musk lança lá em 17, a empresa que espera ligar seu cérebro a um computador. Já em 19, Elon Musk revela hoje como quer conectar o cérebro humano a computadores, né? Isso aqui, em 19, hoje houve um evento onde o Elon Musk, estou falando em Elon Musk, que todos vocês devem conhecer, é um cara super visionário, que está por trás aí de grandes inovações, inclusive sobre a corrida espacial, né? Enfim, aí em 19 ele já apresentou alguns resultados aqui disso que em 17 era uma promessa, né? E tem uma fala muito interessante dele, que ao falar sobre essa tecnologia, né, ele diz que a única forma a gente se conectar à máquina é a única forma da gente não virar gatos domésticos, né? Isso é fala dele, da gente virar gatos domésticos para a inteligência artificial. E aí, no mesmo caminho, o Facebook também tem pesquisa nesse sentido. Também, no mesmo tempo, olha, a promessa em 17 e em 19 também já apresentam resultados, né? A diferença entre a tecnologia básica da Neuralink e da Facebook é que o Facebook não é uma tecnologia invasiva. No outro, você pressupõe eletrodos, né? Colocar eletrodos aí, no usuário. Aqui não, né? É sem eletrodos. São coisas externas que estariam mapeando aí a sua atividade mental, de alguma forma
transformando isso em comandos para o seu computador, né? Então, o Facebook quer que você digite seus pensamentos sem usar o teclado. Em 19, já também apresentaram avanços. Facebook avança em interface cérebro-computador para digitar com a mente. E por aí vai, tá? E aí, em particular, para o âmbito da educação, né? Nós, professores, quer dizer, não sei se tem outros professores aqui, mas eu, como professora, e os professores em geral, né, tem que pensar, inclusive, qual deve ser o papel da escola e o seu papel como professor diante desse contexto. E aí eu trago aqui também uma notícia de 2016, onde o professor de uma universidade, né, da pós-graduação, um curso relacionado à tecnologia, à computação, um curso remoto, né, que tinha alguns assistentes, né, professores que respondem a dúvidas dos alunos, e colocou, então, a IA, né, o Watson da IBM, que ele chamou de Watson, como um dos 9 professores assistentes do curso, né? Eles começaram a treinar, e aí daqui a pouquinho vai ficar um pouquinho mais claro o que é isso, né? Começaram a treinar a IA em 2015, já em janeiro de 2016, ela era a 9ª professora assistente do curso, mas ainda sem interagir com os alunos, né, num ambiente controlado, ainda de treinamento, eu vou falar um pouquinho mais o que é esse treinamento, ainda num ambiente de treinamento, e pouco tempo depois, acho que já em março, ela estava respondendo as perguntas dos alunos com 97% de acerto, né? Então, de janeiro para março, a máquina foi treinada a ponto de responder as perguntas dos alunos de um curso com 97% de acerto, né? E a meta deles é que a de Watson, né? É de Watson, porque Watson é a inteligência artificial da IBM, né? É que ela possa se responder cerca de 40% das perguntas dos alunos, né? Então, isso coloca um ponto de interrogação aí, né? Qual deve ser o nosso papel como professores, né? Será que aquele professor tradicional que simplesmente transmite informação ainda tem espaço nesse cenário? E aí, rapidamente aqui, né? Inteligência artificial, um ramo da ciência da computação que cria algoritmos que simulam comportamento inteligente, né? Então, a inteligência artificial, ela é capaz, eu botei, não é um termo que envolve um monte de coisa, né? Desde comunicação, né? A gente tem aqui processamento de linguagem natural, reconhecimento de voz, né? Texto para voz e voz para texto, né? Então, envolve comunicação, envolve visão, envolve tomada de decisões, envolve um monte de coisas, né? E aqui destaco duas caixinhas aqui, a aprendizagem de máquina, né? Por que o termo inteligência artificial, ele foi cunhado já desde 1956, mas ele passou por um período chamado inverno da inteligência artificial, onde não se tinha muitos resultados. E aí, a partir da década de 90, né, a gente tem uma mudança de paradigma, e essa mudança de paradigma é que gerou esse cenário que a gente vive hoje. E o que acontece nessa mudança de paradigma? A máquina passa a aprender, né? Anteriormente, a gente tinha aqui essa caixinha de planejamento, a máquina, quem ensinava a máquina o que fazer era o humano, né? Grosso modo, né? Estou falando bem grosso modo, mas quem colocava as regras de atuação da máquina era o próprio ser humano. Hoje em dia, a gente tem aprendizagem, na verdade, a partir de dados, e exemplos, a própria máquina gera as regras, né? Isso muito superficialmente falando. Então, as máquinas passam a aprender. E essa mudança de paradigma é que acelera esse cenário aí que a gente tem, né? Opa! Então, dentro aqui da aprendizagem de máquina, a gente tem aprendizagem de máquina. Algoritmos analisam grandes quantidades de dados e aprendem a partir de exemplos, sem programação explícita de regras, né? Que eu acabei de falar. Dentro da aprendizagem de máquina,
o meu clique não está funcionando aqui, vamos ver se eu consigo. Opa. A gente tem aprendizagem profunda, que é o que a gente, assim, vocês já devem ter ouvido falar em redes neurais, né? Que são esses algoritmos capazes de aprender. Então, na aprendizagem profunda, a gente tem camadas de algoritmos que configuram-se numa rede inspirada aí no funcionamento do cérebro humano, permitindo a aprendizagem a partir de dados não estruturados, né? Eu tô já furando aqui o tempo, já estamos com 32 minutos, mas a gente se alonga um pouquinho se necessário, tá? Então, a máquina, então, passa a ser capaz de aprender, tá? Aí aqui uma figurinha ilustrativa do que são redes neurais, né? Você tem aqui esses nozinhos, são coisas computacionalmente muito, 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 muito simples, tá? Essas coisas muito simples, organizadas em camadas e muito conectadas, né? Como eu falei, isso é inspirado no cérebro humano. O comportamento dessa estrutura aqui super conectada emerge aí a inteligência, né? A aprendizagem e a inteligência, tá? Em geral, a gente, nas redes neurais, a gente tem uma fase de treinamento, onde a gente dá as entradas e dá as saídas. E parâmetros aqui que definem esse modelo, né? Esses parâmetros se ajustam durante essa fase de treinamento, né? A fase onde a gente dá a entrada e a saída. Uma vez treinado, né? Uma vez treinado, então isso aqui começa a ter, você passa a entrar, colocar a entrada e ela passa a identificar o que é a saída, né? Então, quando eu falei lá na de Watson, que passou por uma fase de treinamento, é isso, né? Você tem as perguntas dos alunos e as respostas, passa por um treinamento, depois você solta aqui e ela passa a responder sozinha aí a pergunta dos estudantes, tá? Aplicações da IA, né? Enfim, a gente, como eu falei, a gente lida aí com aplicações o tempo todo, né? E sem se dar conta, e esse sem se dar conta é uma questão, né? É uma questão, porque às vezes a gente pode estar sujeito a entregar nossos dados que a gente não sabe que vão estar sendo trabalhados aí por algoritmos de inteligência artificial. Então, vou ter alguns exemplos aqui que são da nossa vida prática, né? Onde é que os chatbots são, acho que, os mais famosos, né? Vocês já ouviram falar na Lu da Magalu, né? O chatbot aí da Magalu, né? A Bia do Bradesco, Google Tradutor, Google Assistente, Google Fotos. Aqui o Google Tradutor, um exemplo que eu sempre gosto de dar. Não sei se vocês usaram já, costumavam usar o Google Tradutor alguns anos atrás. As traduções em inglês eram péssimas, eram muito ruins, né? Alguns anos depois, as traduções são ótimas. Eu hoje, quando preciso traduzir alguma coisa, eu primeiro traduzo no Google Tradutor e depois eu arrumo, né? Antigamente, não. Por que acontece isso? Porque isso, vocês, não sei se vocês já repararam, quando vocês colocam lá algum termo, em qualquer língua, né? Mas no inglês, como se tem um uso maior, se tem mais treinamento. Então, a máquina está mais treinada, né? Quando ele gera uma tradução para a gente, né? A gente pode modificar a tradução. Olha, essa aqui não está muito boa, não. O que você está fazendo ali é treinar o algoritmo de tradução, né? Então, ao longo desses anos, pelo menos do inglês para o português, as traduções ficaram muito, muito, muito boas, porque estão sendo treinadas por algoritmos de inteligência artificial. Reconhecimento facial, que está aí nos nossos celulares, que está aqui na nossa apresentação, quando vocês estão vendo meu fundo esmaecido, né? Análise de sentimentos. O que é análise de sentimentos? Hoje em dia, as grandes marcas, elas, na estratégia de marketing delas, têm análise do que acontece nas redes, né? O que estão falando sobre um novo produto, o que estão falando sobre a marca. E isso não é feito manualmente, não tem uma pessoa lá lendo o Twitter, lendo o Facebook, ou o que quer que seja, né? Existem algoritmos que estão analisando essas postagens e gerando aí, fazendo análise dos sentimentos das pessoas em relação a marcas e produtos, né? Vocês devem ter ouvido falar alguns anos atrás aí, o escândalo do Facebook, da Cambridge Analytica, né?
que a Facebook teria, quer dizer, a Cambridge Analytica, aquela empresa britânica, teria usado dados do Facebook identificáveis, porque a questão é essa, quando você identifica quem é que gerou aquele dado, né, você começa, tem questões de privacidade aí sérias envolvidas, né? Então, a Cambridge Analytica teria usado esses dados para influenciar eleições em vários países, né? Isso está no nosso dia a dia. Quando a gente faz uma postagem no Facebook, quando a gente coloca uma foto, isso tudo pode estar sendo usado, né, para gerar um perfil nosso que eventualmente pode ser usado por uma empresa de recrutamento, né? A gente, às vezes, ninguém lê permissão lá, as permissões que a gente dá para usar determinados serviços, né? A gente, às vezes, concorda com tal coisa e a gente tem esse comportamento de não ler, tem que ler, né? E os nossos jovens têm que estar informados sobre as consequências de sua atuação no mundo digital, né? E aqui diversos outros, eu vou acelerar um pouquinho, sistemas de recomendação em lojas, em filmes que a gente vê no Netflix, avaliação de currículos. Hoje, muitas empresas, a primeira etapa de avaliação de currículo já é feita pela IA, não é feita por humanos, né? Os recursos humanos têm usado num primeiro filtro, algoritmo de inteligência artificial. Análise de crédito, né? A gente, para receber crédito ou não num banco, análise, pelo menos uma primeira análise de quem faz, de se a gente deve ou não receber crédito, é o algoritmo, né? Enfim, são algoritmos. Diagnóstico de doenças, recomendação de tratamentos, e aqui, carros autônomos, né, que a gente ouve muito falar, ainda não chegaram ao Brasil, e aprendizagem adaptativa é algo de aplicação no contexto da educação, mas eu não vou me aprofundar aqui, né? Então, questões éticas, né, para a gente caminhar aí para o fim. Tem algumas questões, eu trouxe fala aqui de três celebridades, entre aspas, né? Stephen Hawking, um físico sobre o qual você deve ter ouvido falar, morreu recentemente, né? Um físico brilhante, aquele que tinha problema neurológico, né? E isso é a frase dele, aqui é a tradução minha, tá? A frase original tá aqui: o desenvolvimento da inteligência artificial completa poderia significar o fim da raça humana. Ela decolaria por conta própria e se redesenharia a um ritmo cada vez maior. Os humanos, limitados por uma evolução biológica lenta, né? Eu falei lá no início sobre isso, não poderiam competir e seriam substituídos, né? Então, isso é uma mente brilhante e altamente cética com relação aos destinos aí da IA. Depois, o Elon Musk, já falei um pouquinho sobre ele quando eu falei da Cambridge Analytica, da Neuralink, né? Estou cada vez mais inclinado a pensar que deve haver alguma supervisão regulatória, talvez em nível nacional e internacional, apenas para garantir que não façamos algo muito tolo. Quero dizer, com inteligência artificial, estamos invocando o demônio. Quando o Elon Musk falou isso foi notícia em todos os jornais, porque é um cara super visionário, que está sempre trabalhando em tecnologia, enfim, trabalhando aí para lançar foguete, e quando ele próprio se revela cético, preocupado, né, isso teve um impacto muito grande, né? Depois o Klaus Schwab, já falei, né, lá o fundador do Fórum Econômico Mundial, devemos abordar individual e coletivamente questões morais e éticas levantadas por pesquisas de ponta, inteligência artificial e biotecnologia, que permitirão extensão significativa da vida, bebês projetados, extração de memória, né? Então, acho que são emblemáticos esses três depoimentos. E aí, um dos grandes problemas, dois, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, no próximo slide eu vou falar mais amplamente sobre isso. Um dos grandes problemas da inteligência artificial é o viés, né? Dependendo desses dados que a gente forneça para aqueles algoritmos lá de redes neurais para o treinamento, a gente pode estar inserindo vieses, tendências, tá? E aí um exemplo
emblemático disso é esse aqui, né? No contexto de sistemas de avaliação de risco baseados em A, usados em tribunais para ajudar a prever a probabilidade de uma pessoa reincidir em um crime. E, portanto, fornecer diretrizes ou condenar, diretrizes para condenar ou conceder liberdade condicional, né? Então, se a gente começa a usar a IA para ajudar os vereditos, enfim, sentenças, né? A gente, dependendo dos dados com os quais a gente treine esses algoritmos, a gente pode, por exemplo, estar inserindo viés, se a gente treina privilegiando aí uma população negra como relacionada a crime, né? Isso a gente está inserindo um viés, né? Isso pode ser usado negativamente, propositadamente. Então, a gente, no mínimo, tem que ter consciência disso, isso tem que ser trazido para as escolas para que os jovens estejam atentos a essas coisas, né? Então, existe a preocupação de que esses sistemas podem ser tendenciosos contra pessoas de cor, porque essa questão do treinamento, os dados que se escolhe para treinar, devem ser cuidadosamente escolhidos para que a gente não introduza esses vieses, né? Além do viés, a gente tem outras preocupações, transparência, por exemplo. A gente, quando vai à farmácia aqui, entrega o nosso CPF à farmácia feliz porque vai ter algum desconto, a gente, na verdade, está vendendo os nossos dados, a gente não está ganhando desconto nenhum. A gente está vendendo os nossos dados. Quando a gente associa as nossas compras aos nossos CPFs, a gente está vendendo informação. Informação, por exemplo, para um plano de saúde que pode determinar qual vai ser o aumento do seu plano, ou que pode, usando esse histórico da sua relação com farmácias, determinar, usando algoritmos de inteligência artificial, se você é propenso a ter uma doença séria ou não, e, portanto, se você é um cliente desejável a se ter no plano de saúde ou não. Então, no mínimo, a gente tem que ser informado, né, de quando os nossos dados estão sendo usados para esse tipo de coisa, né? Não imaginem que vocês estão entregando CPF na farmácia para receber vantagens. Não, vocês estão vendendo os seus dados. Rastreabilidade é outra coisa, né? Quando a gente tem resultados inesperados, a gente tem que poder rastrear e, eventualmente, desfazer efeitos, enfim, não desejados. E privacidade, né? As informações pessoais devem ser sempre protegidas. E aí a gente está sempre nas mídias aí problemas de, enfim, de invasão de privacidade. A gente tem aí foi promulgada recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados, isso tudo são questões que não são questões de políticos ou de cientistas, essas questões têm que estar na escola, têm que estar no nosso dia a dia. E, por fim, né, para fechar, a gente já passou um pouquinho, a tecnologia, a inteligência artificial é uma tecnologia central, às vezes não muito conhecidas por professores e estudantes, né, e que traz oportunidades, questões éticas, né? Enfim, como tratá-la nas escolas. Aqui são algumas ideias, né? Primeiro, os alunos devem compreender que computadores são capazes de atender e de identificar diferentes aplicações, analisar criticamente, isso aqui é fundamental, né? As questões éticas relacionadas ao uso de IA, é uma oportunidade para que se aprenda programação de computadores, enfim. E aqui, eu vou parar aqui de compartilhar a tela que eu estou compartilhando, para mostrar rapidamente para vocês. Deixa eu apresentar agora uma guia do Chrome. Vamos ver aqui. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui, só um exemplinho. Existem várias ferramentas que podem ser usadas na escola, essa aqui é uma que eu, em particular, gosto muito, ela usa o Watson, existem vários projetinhos possíveis de serem usados em escolas, né? Esse aqui é um para a garotada
aprender a programar aí um chatbot, né, um assistente pessoal muito rudimentar. Mas aqui tem eu fiz um treinamento aqui de um assistente pessoal, né, colocando algumas frases relacionadas aqui a um ventilador e a uma lâmpadazinha, né? E aí, se eu clicar coisas aqui, ó, como, sei lá, tá calor, né? Tá calor. Liga-se lá o ventilador. Sei lá, tá escuro. Acende-se a luz, e por aí vai, tá? Isso aqui, essas frases, elas não estão programadas, assim, essas frases específicas, não, tá? Tem o mecanismo foi treinado com frases para se ligar e desligar o computador, e a partir daquele treinamento a gente pode colocar outras frases aqui que vão provocar esse efeito, né? Então, é só acho que é um exemplo ilustrativo, né, de como a gente pode trazer isso para a escola para que a garotada possa compreender aí alguns conceitos, questões éticas relacionadas aí à inteligência artificial. Bom, gente, eu passei um pouquinho do tempo, mas se vocês quiserem, enfim, se quiserem interagir, estou à disposição, por mim não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas no chat, né? Juliana, sou aluna da UES, sou da UES, graduada e pós-graduada pela UES, faço parte da comissão organizadora da Semana Nacional de Tecnologia há 6 anos, junto com a professora Ida, não atua na área de educação, mas tenho uma afinidade escolar e me interessei pelo assunto da palestra. Legal. Seja muito bem-vinda, obrigada. Inteligência igual o que somente o ser humano possui. De onde vem o pensar humano? Dos neurônios? Bom, aqui eu não sei, o Azul Solar Lagoa Pinhate, que é o nosso professor Giuseppe, né? Da Marinha, né? Sim, bom, beleza. Né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre essas questões, né? A gente fala em racionalidade, é importante perceber que nesses algoritmos de redes neurais, né, a rede tem um dos exemplinhos que tem nesse pacote aí para a garotada, né, é muito elucidativo, porque você treina o mecanismo, né, treina a IA com dados de mortos no acidente lá do Titanic, dados reais, né, coisas do tipo idade, gênero, em que tipo de acomodação estava no navio, né? E se aquele cara não morreu no acidente, tá? Então, e depois você... o exemplo dele é até bem legal, que você bota os dados lá dos 2 personagens do filme, né? E ele disse a probabilidade daqueles caras falecerem ou não no acidente. É importante lembrar, são dados, assim, não tem uma racionalidade. Por que um cara na classe tal estaria mais propenso a morrer, né? A gente, quando busca relações de causa e efeito, a gente está usando uma racionalidade que não necessariamente ela está presente na máquina, é estatístico, o que está por trás das redes neurais são simplesmente estatísticas. Então, não necessariamente a gente identifica essas relações de causa e efeito, são simplesmente, conhecimento, informação a partir de dado não estruturado. Sim, professor Giuseppe, diga. Doutora Mônica, a máquina para aprender, né, ela usa essa ferramenta estatística, buscando correlações, né, como a senhora falou aí, dos mortos lá pelo acidente do Titanic. Este é uma metodologia dedutiva ou indutiva? Ou seja, existem modelos, né, de correlação, regressão linear, uma série de instrumentos, né, para fazer correlação entre variáveis, que são modelos que vão induzir a máquina a te entregar um resultado.
certo? Em uma aula de estatística, eu perguntei ao professor que dava esses métodos, né, de eliminar variáveis espúrias. Eu perguntei a ele se o objeto da observação fosse a velocidade com que esses pontos brilhantes que a gente observa à noite na abóbada celeste, né, se movendo de maneira única, trazendo esse nome universo, né, fossem colocados numa ferramenta de inteligência artificial qualquer dessa, de eliminar variáveis e buscar uma relação, né, de causa e efeito dessa observação. Provavelmente essa ferramenta eliminaria aqueles pontos, né, que não seguem essa mesma velocidade. E os gregos já observavam essa abóbada celeste sem computador nenhum, e eles perceberam que tinha alguns pontos errantes. Né? Errante, em grego, é o planeta. O planeta é algo que existe. E eu gostaria, então, de perguntar se a humanidade foi perdendo esta capacidade de um raciocínio, de um pensar, de uma inteligência dedutiva, que envolve não só um pensar imaginativo, de formar imagens, inspirativo, mas um intuitivo, de que ali existia algo diferente dos demais pontinhos. Né? Bom, então, aí tem várias coisas que eu poderia dizer aqui na sua resposta. Bom, primeiro que essa coisa, a máquina, né, treinada, a gente não acha ali a relação de causa e efeito. Existem diversos tipos de configurações de redes neurais, são vários modelos distintos, e modelos que são pensados muitas vezes para problemas específicos, né? Existem redes mais gerais, redes pensadas para problemas específicos, quantas camadas tem, enfim, o que explica todas esses modelos, né? Por trás disso tem estatística, né? São modelos matemáticos, por trás disso tem estatística, né? Mas basicamente o que se faz é isso. Você tem computacionalmente aqueles nozinhos muito simples, muitas conexões, você treina e essas conexões têm parâmetros e aqueles nozinhos também têm parâmetros. Esses parâmetros são ajustados, ou seja, a rede se finaliza, né, ou não, porque ela pode estar sempre aprendendo, após essa fase de treinamento. Mas isso não é um pensamento dedutivo, se isso acontece, não existe uma racionalidade aí por trás, né? E aí, quando você fala intuição, eu gosto, acho que eu não falei lá no início, né? Algumas pessoas falam, mas a máquina nunca vai superar a nossa inteligência e tal. Se eu não convenci pela questão da limitação física que a gente tem pelo aumento do cérebro, tem um evento muito... Só um pouquinho. Eu só gostaria de quebrar um paradigma. O nosso pensar está limitado nesta matéria. Da onde vem o pensar humano? Essa é uma questão que eu acho que é fundamental. Senão a gente passa a trabalhar em cima de um dogma, que o pensar está nos neurônios. Né? Eu até concordo que um indivíduo que sofre um acidente, perde o lóbulo frontal direito, ele, por algum intervalo de tempo, né, uns 6 meses, ele perde a capacidade de reconhecer os seus familiares. Mas após os 6 meses, ele consegue recuperar esta capacidade. Né? Então, durante 6 meses, você poderia até deduzir, não, estava nos neurônios a sua capacidade do pensar, da inteligência imaginativa, né, de ver a imagem do parente e reconhecer. Conseguem-se as explicações mais estapafúrdias, né, como a plasticidade neuronal, mas o fato é que não está naquela massa de neurônios. Falar que é do neurônio que surge o pensar, para mim, é tão absurdo quanto falar que é do silício, do cobre, do ouro, da matéria que está no celular, que surgem os aplicativos que estão aqui. Ora, tem milhões de celulares com a mesma matéria que o meu. No entanto, os aplicativos, quem coloca é algo que está fora dessa matéria.
Este modelo já existe, né, de uma aderência maior ao que é a inteligência humana, que é a pedagogia Waldorf. Está se falando tanto aí em como formar o profissional do futuro. Olha, eu gostaria de agradecer aqui o convite do professor Edmilson, né, Monteiro, que me convidou, da reitora da UESO também, e eu gostaria que isso servisse de uma retomada da nossa iniciativa de criar um curso de formação de professores com a pedagogia de emergência, a pedagogia curativa, que é reconhecida pela ONU, né, como a mais adequada para qualquer cultura. Chama-se pedagogia Waldorf também. Tá, deixa eu só falar uma coisa. Bom, primeiro eu não vou entrar nessa discussão se a inteligência o que a gente compreende como inteligência, né? Se é só fruto da nossa atividade neural, mas acho que é importante dizer aqui uma coisa: a inteligência artificial, ela é uma disciplina, ela é multidisciplinar, né? Ela envolve a ciência da computação, mas não só, né? Envolve a neurologia, envolve um monte de outras áreas, né? Justamente para tentar compreender como o ser humano aprende, né? O que é o pensar, esse tipo de coisa, né? Bom, aí a outra coisa que eu queria falar sobre isso, sem entrar nessa polêmica, se a coisa é só, se a inteligência é fruto do nosso, simplesmente da nossa atividade cerebral, mas uma coisa que um evento que eu acho bastante marcante aí na evolução da IA, eu acho não, que é reconhecido como um marco na evolução da IA, aconteceu, se não me engano, em outubro de 2015, o AlphaGo, que é um sistema do Google, né, produzido pela DeepMind, que é a divisão de inteligência artificial do Google, venceu o campeão europeu de um jogo chamado Go, tá? E isso, à época, não se esperava que isso acontecesse, pelo menos ali no intervalo de 10 anos, né? Isso aconteceu em 2015. Por que isso é muito emblemático? Porque justamente o Go, né, você falou em intuição, ele é um jogo que envolve muita intuição, né? Ao contrário do xadrez, onde a cada jogada você tem cerca de 20 possibilidades ali de próximo passo, no Go você tem 200. Então, ele é um jogo muito intuitivo, né? E aí, em 2015, o AlphaGo venceu o campeão europeu, e já em 2016, venceu o campeão mundial de Go, numa melhor de 5. E aí, o resultado para a máquina, na melhor de 5, foi de 4-1. A máquina ganhou as 3 primeiras partidas, o jogador humano ganhou a 4ª partida, imaginou então que ali não, agora eu peguei o jeito. E ele novamente perdeu a 5ª partida, né? E a máquina, ela foi treinada jogando com outras máquinas, né? Ela passou por um período de treinamento jogando com outras máquinas. Então, eu acho isso muito emblemático, né? É um marco, né? Enfim, eu particularmente acho que sim, que a máquina vai superar a nossa inteligência, entre aspas, o que quer que seja que se entenda como inteligência, né? Por exemplo, a máquina enfim, é capaz de lidar com muitos mais, de forma muito mais eficiente com dados do que nós. E, portanto, pelo fato de você lidar com dados muito bem e, a partir dali, tomar decisões, né, existe uma tendência de que essas decisões sejam mais acertadas pela capacidade de lidar com uma quantidade maior de dados, tá? Mas, enfim, isso não são... É um tema de muita discussão mesmo, e é por isso que eu acredito, que era o meu objetivo inicial aqui, sensibilizar para a importância da gente estar discutindo isso e trazendo essa discussão para dentro da escola, envolvendo, inclusive, a garotada, né? Então, professor, eu gostaria de colocar uma percepção, tá, de que a gente corre o risco realmente de ser superado por máquinas se a nossa educação tratar o ser humano como se fossem máquinas.
né, para rodar algoritmos. E a pedagogia Waldorf educa realmente, né, traz para fora o que está dentro do ser humano, né, sem procurar programá-lo. Ok, Nossa ok. responsabilidade é imensa nesse. Sim, sim. Nós não podemos delegar para que as máquinas tomem decisões. Elas, no máximo, vão fazer escolhas, como os animais também fazem. Né? Elas já tomam decisões hoje. Elas já tomam muitas decisões. É claro que depende da. Quem toma é o Não, programador. Quem decide é o ser humano. Só o ser humano tem o livre-arbítrio. A máquina, os animais, não têm livre-arbítrio. ok. Tem uma questão filosófica aí que eu vou evitar de entrar nela, mas sim, tem uma questão filosófica. Não é filosófica, é científica. Só que é uma ciência ampliada, né? Não partindo da matéria para o pensar, né? Isso é um dogma. Achar que é da matéria, do neurônio, que surge o pensar. É incoerente isso. Né? Pelo fato que eu falei da perda de neurônios e a recuperação de uma capacidade que não está no neurônio, está numa instância superior. Assim como. Me permita, eu não sei se o senhor conhece um neurologista chamado Oliver Sacks, né? Não sei se o senhor conhece. Eu gosto muito porque ele tem vários livros assim muito acessíveis ao público em geral, né? Eu li um deles. Hoje ele conta alguns casos de paciente, qual era o problema do paciente, enfim, como ele lidou com aquilo, tá? E aí fala algumas questões de pessoas que tiveram um acidente, tiveram algum dano em alguma parte cerebral, que tipo de dano aquilo causou, como aquilo foi tratado. Então, fica aí a sugestão de leitura muito agradável, chama Oliver Sacks. Bom, gente, a gente já passou bastante do tempo. Eu divulguei aqui, né, no início, no chat, o link, né, para quem desejar ter o certificado, né? Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, eu espero ter contribuído um pouquinho. Infelizmente o tempo é curto, né? Esse tema é um tema que promove muitas discussões, né? Mas o tempo da gente é curto, e se alguém quiser colocar mais alguma coisa rapidamente, senão a gente termina novamente agradecendo aí a presença de vocês, esperando ter contribuído pelo menos um pouquinho. Ok? Oi, professora. Boa tarde, eu sou a Juliana. Você é a Juliana, que bom eu trabalho junto... eu não gosto muito de aparecer, não, eu confesso. A gente vê só as bolinhas, né? É verdade. Eu trabalho, como eu falei para a senhora lá no chat, eu trabalho com a professora Ida já há 6 anos na organização, né? Eu estou com ela pela vida já há bastante tempo. E adorei a palestra da senhora, foi muito explicativa, gostei muito, apesar de não fazer parte da área de educação, né? Eu trabalho com pesquisa acadêmica, mas eu gostei muito e queria agradecer a senhora, em nome da comissão organizadora, em nome da professora Ida, o tempo que a senhora dispôs para explanar para a gente, foi muito bom. O assunto, para mim, foi de extrema... Foi muito, como é que eu vou dizer? Para mim, muito esclarecedor em alguns aspectos. Eu gostei muito da palestra da senhora. Que bom. Apesar do foco ser escola, eu procurei fazer a coisa interessante para todos, né? Porque é um assunto que toca nós todos. Tem tudo, né? A gente está dia a dia lidando com a IA, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, sem ter clara noção disso, né? Então, é verdade, verdade. Então, olha, mais uma vez, obrigada a todos. Espero que nosso tempo aqui tenha sido proveitoso para todo mundo e a gente fecha aqui, tá bom? Tá, ok. Boa tarde, professora. Muito obrigada.